Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu venho com uma receitinha mais que especial, o meu bolo de aniversário, que eu fiz com o maior amor para ensinar para vocês como é que eu fiz. Um bolo delicioso, mas antes de passar a receitinha dessa maravilha aqui, eu quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like, para sempre estar recebendo as postagens que eu fizer aqui. Pessoal, este bolo é muito especial para mim, pois é o meu bolo de aniversário e eu quis compartilhar com vocês ele, tá bom? Por isso eu vou ensinar ele todinho para vocês. O vídeo ficou um pouquinho extenso, tá? Porque eu ensino tudo, desde o preparo da massa até a decoração. É um bolo completo que vocês vão aprender aqui comigo. Vale muito a pena vocês estarem acompanhando este vídeo, que foi feito com muito carinho, tá bom? Um beijo para vocês e vamos para os ingredientes desta maravilha de receita. E primeira coisa, pessoal, a primeira etapa eu venho aqui com os ingredientes do nosso pão de ló. É um pão de ló de baunilha que eu vou fazer. Ele fica bem fofinho, bem gostoso e ótimo para bolo recheado, tá? Eu vou usar para essa massa 5 ovos. Vocês podem ver que eu estou aqui somente com as gemas. Inclusive, eu passei as gemas pela peneira para não ficar aquele cheirinho nem aquele gostinho de ovo na minha massa. As claras já estão lá na batedeira, que depois eu vou mostrar para vocês, que é onde a gente vai começar o processo na batedeira. Então, são 5 ovos com as claras separadas das gemas, tá? Eu tenho aqui 1,5 xícara de açúcar refinado. A xícara que eu uso como medida é de 240 ml. E eu tenho aqui 2,5 xícaras de farinha de trigo. Lembrando que a xícara que eu uso é de 240 ml, tá bom? A farinha e o açúcar eu já passei pela peneira, tá? Eu gosto de passar porque eu acho que a massa do bolo fica bem mais fofinha e leve. Eu tenho aqui 240 ml de leite, então é 1 xícara de leite, né? Não é essa xícara que eu uso como medida, tá, pessoal? Porque essa xícara é maior. Então, eu tenho aqui 1 xícara de 240 ml de leite em temperatura ambiente. Eu tenho aqui 100 ml de óleo. Esse óleo vai fazer com que a minha massa fique mais úmida. 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó. E eu tenho aqui a essência de baunilha, que eu vou utilizar aproximadamente meia colher de sopa, tá bom? Agora, como eu disse para vocês, as claras estão lá na batedeira. Vamos lá para a batedeira junto comigo? E aqui, então, na minha batedeira, eu tenho as 5 claras, que agora eu vou bater em neve, tá? Vou deixar elas bem firminhas. Eu já bati bem as claras, olha como elas ficaram bem firmes, tá? Agora, eu vou devagar acrescentando o açúcar com a batedeira ligada, tá bom, pessoal? Então, eu já vou falando pra vocês antes, porque depois o barulho da batedeira não deixa eu ouvir, tá? Então, agora eu volto a ligar a batedeira e vou acrescentando o açúcar e bato mais 2 minutinhos, vamos lá?
Eu já acrescentei o açúcar e agora eu ligo novamente a batedeira e vou acrescentando as gemas bem devagarzinho. Vamos lá? Então, depois que eu acrescentei as gemas, eu bati por 5 minutos, tá? Agora eu vou acrescentar o óleo e vou colocar meia colher de sopa de essência de baunilha. A essência de baunilha, gente, a gente não pode abusar da quantidade, tá? Porque senão fica muito forte, aí fica ruim, tá bom? Então, toma cuidado. Olha, eu vou colocar isso aqui, tá bom? E vou bater por mais 1 minutinho para misturar esse óleo e essa essência de baunilha. Eu já bati mais um pouquinho e agora nós vamos tirar a batedeira e continuar misturando o leite, a farinha e o fermento com o fouet na mão. Vamos lá? Então, aqui eu estou, né, com tudo aquilo que eu bati na batedeira. E agora eu vou acrescentando a farinha e o leite alternando, tá, pessoal? Para essa massa ficar bem levinha. Então, eu vou colocar metade da farinha e metade da quantidade de leite, que está em temperatura ambiente, tá? E vou agregando aqui, olha, levemente, olha que massa fofa que vai ficando. Vou misturando aqui levemente. Quero lembrar a vocês que eu já liguei o meu forno a 200 graus. Ele já está pré-aquecido, já faz uns 5 minutinhos, tá bom? Que eu liguei. Olha, agora eu vou acrescentar o restante da farinha de trigo, o restante do leite. Vou mexer mais um pouquinho. Vai ficar uma massa bem boa para bolo recheado, tá? Para você cortar ela. Olha que massa fofa. E por último, eu vou acrescentar aqui o fermento em pó, tá bom? Sempre deixe o fermento em pó por último na receita. Uma dica muito importante, eu já falei e vou falar novamente. Tudo que você for usar, os ingredientes, tem que ser em temperatura ambiente, tá? O ovo não pode ser gelado, de preferência ovo grande. O leite nesta receita não pode ser gelado e nem quente. Eu falo nessa receita porque tem receita que vai leite quente, né? Olha, eu já misturei tudo muito bem. Agora eu vou usar uma espátula. Pra mostrar melhor pra vocês como que essa massa ficou. Olha que massa maravilhosa, pessoal. Agora eu vou transferir ela pra minha assadeira. Vamos lá? A forma que eu estou usando, ela tem 25 centímetros de diâmetro. Eu passei um pouquinho de margarina, tá? No fundo, coloquei papel manteiga no fundo e nas laterais. Mas se você não tiver papel manteiga, não tem problema. É só untar a sua forma com manteiga ou margarina e colocar, polvilhar farinha por cima, tá bom, gente? Não precisa pôr o papel manteiga, tá? Agora eu vou despejar toda a minha massa, que ficou incrível, aqui nessa forma. Prontinho, eu já despejei toda a minha massa. Agora eu vou dar umas 3 batidinhas, olha.
só para a massa se ajeitar dentro da forma, e vou levar ela no forno, então. Eu acredito que aproximadamente uns 40 minutos essa massa já está assada, mas eu vou marcar certinho o tempo que eu deixei ela para mostrar para vocês. Eu já volto com ela assadinha. Pessoal, a minha massa ficou 45 minutos no forno, eu já esperei ela esfriar, virei, mas ela ainda está com o papel manteiga, olha. Agora eu vou tirar o papel manteiga que eu coloquei. Ela ficou uma massa bem macia, tá? Eu esperei ela esfriar um pouco pra poder fazer isso, que aí ela fica mais firme. Olha, tá um cheiro maravilhoso. Ficou uma massa ótima, olha, super macia, olha. Agora nós vamos cortar ele pra poder rechear a nossa massa, vamos lá? Pessoal, esse meu bolo, como não é um bolo grande, tá? É um bolo que vai dar aproximadamente uns 2,5 kg. Eu vou cortar ele uma vez só ao meio, tá? Mas quando eu faço bolos maiores, tá? Aí eu costumo cortar 2 vezes para rechear. Se você quiser cortar ele 2 vezes, você fique à vontade, tá? Eu vou cortar a massa só ao meio para colocar o recheio, e dessa vez eu vou colocar um recheio bem grosso, tá bom? Então vai ficar uma camada bem grossa de recheio. Para cortar a massa, eu venho com uma faca dessas de pão e meço mais ou menos o meio, olha. Então eu vou fazendo assim e vou vindo aqui todo no meio do bolo, cortando só um pouquinho, olha, para medir, tá? O meio do bolo. Então eu ainda não afundei muito a minha faca, tá bom? Olha, estou só indo com ela de leve aqui para marcar qual é o meio do bolo. Cheguei aqui já, então agora sim eu afundo a minha faca mais para chegar com ela lá no meio desse bolo e cortar todinho ele. Tá bom, gente? Olha. Certo? Cortei ele. Agora eu peguei uma outra bandeja para colocar essa parte aqui, olha. Agora eu vou tirar essa parte daqui de cima e passar pra cá, tá? Olha. Então ficou... Olha que massa, gente. É uma maravilha. Agora nós vamos fazer uma caldinha, tá? E eu vou ensinar vocês como eu vou montar esse bolo dentro da própria assadeira que eu assei ele. Vamos lá? Pessoal, mas antes de montar o nosso bolo na assadeira, eu vou mostrar para vocês agora o meu recheio. Eu disse para vocês que eu vou fazer um bolo com doce de leite e ameixa. O doce de leite que eu estou usando aqui é leite condensado cozido, mas se você quiser comprar o doce de leite pronto, não tem problema, tá? Eu cozinhei 2 latinhas por 30 minutos na pressão, depois eu desliguei o fogo e não tirei a pressão, deixei sair sozinho. Só que aqui eu coloquei somente 1,5 lata de leite condensado. A outra meia lata eu deixei reservada para usar na decoração, tá bom? Mas se você não for usar o leite condensado ou o doce de leite cozido na decoração, o leite condensado cozido na decoração, você pode colocar as 2 latinhas aqui, tá? Tudo bem? Entenderam? Explicadinho? Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite, só que eu também não vou usar tudo. Eu vou deixar um pouquinho que vocês vão ver, que depois eu vou usar para fazer a minha calda, a calda que eu vou molhar o bolo. Aqui eu tenho aproximadamente 200 gramas de ameixa. Eu piquei a ameixa em 3 partes, não deixei muito pequenininha não. A minha ameixa já era uma ameixa bem macia, tá? Olha, ela já está bem macia, bem hidratada. Se você comprar alguma ameixa que tiver muito seca, como já teve vezes de eu comprar, eu dou uma ferventada com água e açúcar nela para dar uma hidratada. Mas como a minha já era uma ameixa bem macia, eu não fiz isso. E eu separei aqui 6 ameixas que eu vou usar na decoração do bolo, tá bom? Essas daqui estão inteiras, tá?
E pro recheio, é só misturar agora esses ingredientes. Olha só. Então, eu tenho aqui meu doce de leite. Eu vou colocar nele, olha, um pouco mais de meia caixinha de creme de leite, tá? Olha, ainda deixei sobrar um pouquinho, tá bom? A caixinha de 200 gramas, eu coloquei aqui aproximadamente 150 gramas e deixei 50 gramas aqui, reservado para fazer a minha calda. Agora aqui é só misturar muito bem isso aqui, tá? Eu vou misturar e já volto com vocês. Pessoal, eu acabei pegando um fouet para misturar melhor aqui, tá bom? Mas se você não tiver o fouet, não tem problema. É só ter bastante paciência, misturando que devagarzinho fica bem homogêneo, tá joia? Agora aqui, o próximo passo é... Vou voltar com a minha colher, né, que eu estava misturando, olha. Acrescentar aqui as ameixas. Então, eu acrescento as ameixas e misturo muito bem também. Olha que recheio maravilhoso que vai ficar o meu bolo. Se você quiser colocar mais ameixas aqui, fique à vontade. Se você de repente não gosta de ameixa, quer substituir por abacaxi, fica uma delícia. É só picar o abacaxi em pedacinhos e cozinhar com um pouco de açúcar, tá? Ou se quiser, só colocar coco aqui nesse doce de leite, são opções, né? Nós temos várias opções aqui de recheio. Agora eu vou reservar o meu recheio, até vou colocar ele um pouquinho na geladeira enquanto eu faço a minha calda, vamos lá? Para fazer a calda do meu bolo, eu estou aqui com o restinho de creme de leite que eu deixei, que vocês viram. Eu vou acrescentar aqui 100 ml de leite e vou colocar um pouquinho de baunilha, bem pouquinho, tá, gente? Olha. Olha, isso aqui, bem pouquinho. Não dá nem uma colherzinha de café, tá? Pra dar uma saborizada. Vou misturar bem. Eu dei uma saborizada aqui nessa calda, mas eu não coloquei açúcar, tá? Se você quiser colocar um pouquinho de açúcar aqui. Mas como o recheio já é docinho, eu acho que não precisa, tá bom? Só dar essa saborizada mesmo na calda e já vai ficar muito boa. Agora eu vou transferir ela para uma bisnaga, ou se você não tiver, não tem problema. Pode deixar aqui mesmo para ir jogando no bolo. Pessoal, e agora nós vamos para a parte da montagem do nosso bolo. Eu quero ensinar vocês o jeito que eu faço, que eu acho que é muito prático. Então, eu pego a própria assadeira que eu assei a massa do meu bolo e revisto ela com um plástico, olha, tá? Eu coloco um plástico, pode ser aqueles saquinhos de supermercado, tá? Limpinho. Saquinho que a gente usa para colocar carne no freezer, tá bom? Aí, olha, a minha calda eu já transferi para essa bisnaga, mas se você não tiver, pode deixar em qualquer lugar, você vai regando com uma colher. Então, eu venho primeiro com a parte de baixo da massa. Eu coloco ela aqui. Ajeito bem ajeitadinho. Venho com a minha calda. Dou uma regada. A quantidade, pessoal, que vocês vão colocar de calda vai depender do gosto de cada um. Tem gente que gosta do bolo mais molhado, tem gente que gosta dele mais sequinho, tá bom? Aí vai depender da quantidade do gosto de cada um. Agora eu venho com o recheio. Como eu disse pra vocês, eu cortei a massa uma vez só, então eu vou colocar todo o recheio aqui, tá? Se você cortar a massa em 3 partes, você vai dividir o recheio em 2 vezes, tá bom? Agora, com todo o meu recheio aqui, eu vou espalhar sobre a massa do bolo.
E agora que eu espalhei o recheio, eu venho com a outra parte da massa. Coloco aqui em cima, dou uma leve pressionada para ajeitar. Com o restante da calda agora eu vou regar, olha. Prontinho. Agora eu vou fechar isso aqui. Ou vou colocar um pedaço de papel alumínio em cima, tanto faz, tá bom? Olha, bem vedadinho, bem fechadinho. Eu vou levar ele pra geladeira agora, durante 4 horas, ou se você puder, de um dia pro outro, fica melhor ainda, tá bom? Pra depois a gente finalizar ele com a cobertura e a decoração. E eu volto com vocês. Bem, pessoal, estou aqui de volta com o meu bolo que ficou na geladeira. Eu acabei deixando 5 horas ele na geladeira, tá bem geladinho. E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu desenformo ele. Então, eu abro todo o plástico. Coloco aqui o prato que eu vou usar. Viro. Essa forma minha, ela é de aro removível, mas não ia ter necessidade de ser, tá? Eu só fiz nela porque eu queria fazer meu bolo desse tamanho, e pra esse tamanho eu só tinha essa forma mesmo. Olha que fácil que é, gente. Aí você tira e seu bolo tá aqui, olha, perfeito. Inteirinho, bem compactado, só pra gente cobrir. Agora vamos começar a decoração dessa maravilha? Então vamos comigo. E pra decoração, gente, eu tô usando aqui esse chantilly, 200 ml de chantilly, é o chantilly líquido, tá? Bem gelado, ele tem que estar super gelado. Eu vou colocar ele aqui na minha batedeira. E agora eu vou bater esse chantilly até ele ficar no ponto que eu quero, tá? Mas eu vou mostrando pra vocês o ponto certinho, porque a gente não pode passar do ponto, senão ele vira manteiga, tá bom? Vamos lá. Aqui é o ponto que eu quero pro meu chantilly, tá? Na minha batedeira aqui, que é planetária, eu bati em torno de 1 minuto e pouquinho. Olha, ele tem que ficar com bico, tá vendo? Ó, bem firminho. Só não pode deixar passar, porque senão vira manteiga, tá bom? Então, agora nós vamos colocar esse chantilly numa bisnaga, pra decorar o nosso bolo. Ó, eu vou começar decorando o meu bolo, então, vou passar uma pequena camada, uma camada meio fina de chantilly sobre ele, tá? Porque depois eu vou fazer a decoração com o bico, tá bom? Então, eu vou passar um pouquinho de chantilly. Vou usar essa faca mesmo aqui para trabalhar em cima dele. Pessoal, agora eu dei uma passadinha fina de chantilly no bolo, porque eu vou fazer a decoração, né? Eu coloquei aqui num bico, olha, é um bico folha. Olha, deixa eu limpar bem pra vocês verem. Deixa focar. É um bico folha, eu coloquei o chantilly aqui na bisnaga. E vou começar a fazer a decoração pra vocês verem como que eu vou fazer, tá bom? Então, olha só. Começo daqui de baixo
vou fazendo assim, ó. Olha. Deixa eu mostrar bem pra vocês. Olha, deu pra ver? Peraí, deixa eu ajeitar. Vou tentar fazer mais uma aqui pra vocês verem. Olha. Então, eu vou com o vai e vem na minha mão, pra fazendo esse detalhe todinho aqui na lateral do bolo. Olha, pessoal, eu já fiz a lateral inteira do meu bolo. Olha como ficou bonito. Agora eu vou fazer a parte de cima dele. Vou trabalhar um pouquinho com chantilly e um pouco com aquele leite condensado cozido que vocês lembram que eu deixei separado meia latinha, né? Então vamos lá. Pessoal, agora eu vou fazer um cordãozinho em volta de todo o meu bolo. Olha só como eu faço. Eu começo assim fazendo como se fosse uma letra V. Olha, um U, depois eu entro aqui dentro, passo por cima. Olha. Olha. Eu vou fazendo um cordãozinho em volta de todo o meu bolo. Olha que bonito que ele fica. Eu esqueci de falar para vocês que para fazer esse cordão eu estou usando o bico pitanga, olha. Deixa eu focar bem a câmera. Esse é o bico pitanga, é um bico bem pequeno, tá bom, gente? Agora eu vou fazer alguns detalhinhos aqui em cima ainda com o chantilly. Agora, pessoal, eu venho ainda com o bico pitanga, só troquei, né? Tirei o chantilly da manga de confeitar e coloquei aquela meia lata de leite condensado cozido que eu reservei no começo, tá bom? E agora eu vou fazendo aqui pitanguinhas, olha. E agora, pessoal, que eu já fiz a decoração com chantilly e com o doce de leite, eu vou colocar aquelas ameixas que eu deixei separado no início do vídeo, que vocês viram. Pessoal, e este é o resultado final dessa receita tão especial de hoje, que é o meu bolo de aniversário. E eu quero compartilhar um pedaço desse bolo com vocês. Vamos cortar essa maravilha? Vamos tirar um pedaço bem gostoso dele, para ver como ficou. Olha, ele está super macio. Que vontade de comer um pedaço desse bolo. Vamos lá. Olha, pessoal, que maravilha de pedaço de bolo. Que bolo delicioso, maravilhoso, super recheado. E aí, aceita um pedaço? Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Esse pedaço de bolo vai para vocês. Eu vou colocar ele aqui no pratinho. Olha só, gente, que lindo.
Espero muito que vocês tenham gostado. Olha, ele ficou muito macio, muito suculento. E agora é só experimentar essa delícia. Um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo.